Nesse final de semana viralizou nas redes sociais e nos canais de notícias um vídeo em que aparece uma proprietária gerente de um restaurante lá em Miami quebrando uma obra de arte do artista brasileiro Romero Brito, quebrando ali num evento, tá certo? Num evento em que estas obras estavam sendo expostas, estavam sendo vendidas, e ela então chega num ato de protesto e quebra aquela obra de arte daquele artista diante dele. É curioso como a gente observa a esmagadora quantidade de pessoas sendo favoráveis à atitude dela. Muitos se dizem ser representados por ela, não é? Ao pagar na mesma moeda a humilhação supostamente sofrida por seus funcionários ao artista e mais um grupo de amigos e tal, irem ao restaurante dela e ali tratarem mal os seus funcionários. Então muitas pessoas, ao fazerem seus comentários, se dizem representadas por ela, elogiam a atitude dela, tá certo? E então fiquei pensando, por que dessa atitude, né? E por que da atitude dela e por que da atitude das pessoas ao se identificarem e apoiarem a atitude dela, tá certo? Então, eu vejo aqui dois motivos para que nós tenhamos esse tipo de identificação e também o tipo de atitude, tá certo? Em apoiar a atitude daquela senhora. Primeira coisa, nós vimos que tem sido recorrente, lamentavelmente, aqui no Brasil, o conhecimento, né, desse tipo de gesto, né, de pessoas arrogantes, orgulhosas, humilhando pessoas mais simples. Nos últimos dias, nós vimos 4 desses acontecimentos. Primeiro, um grupo ali, 2 ou 3 policiais, foram chamados até Alphaville para intervirem ali numa situação e ali são humilhados por um rico morador de Alphaville, aqui em São Paulo. Depois nós vimos também um policial, né, da Guarda Metropolitana em Santos sendo humilhado por um desembargador que, além de desembargador, imaginem, amigo do secretário de segurança daquela cidade. Por isso ele humilhava ali aqueles policiais, tá certo? Nós também vimos um motoboy sendo humilhado na cidade de Valinhos por um rico morador de um condomínio de luxo daquela cidade, que além de rico se dizia não ser preto, né? Não ser preto. Nós também vimos no Rio de Janeiro um fiscal da vigilância sanitária que é doutor, né? Sendo humilhado por um senhor, engenheiro, que se considerava melhor do que os cidadãos comuns. Então, primeiro, veja, a recorrência desse tipo de situação, né, na nossa sociedade. A segunda coisa é que a vingança é um aspecto da natureza humana que tem sido muito estimulado nos últimos dias. Vejam, os filmes de heróis, todos envolvem vingança, né? Se a gente for observar, nós veremos que o mocinho sofre logo no início ali do enredo uma injustiça. E o resto da trama inteira se desenvolve, né, de forma que na última cena ele se vingue, ou seja, ele faça justiça, tá? Na verdade, o nosso coração, ele está ansiando por justiça, né? Nós tendemos, por isso, porque o nosso coração anseia por justiça, nós tendemos a nos identificar, né? E também apoiar gestos como aquele praticado por essa senhora, tá certo? Não é à toa que um dos anseios mais profundos nosso, né, dos filhos de Deus, é expresso nas palavras bíblicas. Nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra, aonde habita
à justiça, tá certo? Gostaria de estabelecer, então, com base nesse panorama, algumas reflexões. A primeira delas, o sábio Salomão coloca dois pensamentos que eu gostaria de compartilhar com você. É claro que ele coloca muitos outros pensamentos sobre diversos temas, mas eu acho que dois se encaixam nesse contexto. O primeiro deles é o seguinte: a arrogância, ela precede a ruína, e o espírito altivo antecede a queda, né? Então aí é uma repreensão, é uma advertência a esse tipo de comportamento. E depois, ali no início do livro de Eclesiastes, ele discorre sobre a questão da fama, sobre a questão das posses, né? Das riquezas. E o que ele diz a respeito de tudo isso? Ele diz, olha, isso aí é tudo vaidade, né? Estas coisas são efêmeras. Estas coisas não devem ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Isso não é o mais importante. Ele até faz uma analogia, né, como alguém correndo atrás do vento, né? Ou seja, algo inútil, algo inútil. Correr atrás do vento é uma inutilidade, tá certo? Outra coisa importante que eu queria colocar para você é que a arrogância e o orgulho, ele não é uma característica do brasileiro por ser inculto, por ter uma baixa escolaridade, pelo fato da nossa educação não ser a melhor. Não. Veja, a arrogância e o orgulho, ela, na verdade, ela é um atributo, né, digamos assim, da natureza humana. Não é uma coisa dos brasileiros. Outra coisa, o conhecimento, a cultura, né, e até mesmo as artes, né, infelizmente, não tornam as pessoas menos arrogantes. A gente olha assim e fala, poxa, a vida é um artista, deveria ter maior sensibilidade, não é? Tem uma condição de vida extraordinária, tem posses, ele não deveria ter toda essa arrogância. Mas vejam, essa é uma condição da natureza humana, é uma condição da natureza humana, decorrente do pecado. E apenas o Espírito Santo de Deus pode mudar essa condição. É mudando a mente, é tendo uma renovação de mente. Isso está fora da nossa capacidade mudarmos a nós mesmos, né? Nós precisamos da intervenção de Deus na nossa vida para que isso possa mudar, tá certo? E aí eu queria deixar aqui para você 3 pensamentos, todos da Bíblia. Então, o primeiro diz assim, ó, para a gente verificar, agiu certo, não agiu certo. Isso não é uma opinião fechada, né? Por isso que eu não quero estabelecer juízo, porque eu posso, com fortes argumentos, defender a posição dela, mas eu também posso, com fortes argumentos, dizer, poxa, eu não agiria dessa forma. Mas para que você possa ter mais elementos para pensar, não para discutir, para comentar, para nada disso, para refletir consigo mesmo, tá certo? Veja, eu quero deixar aqui 3 pensamentos da palavra de Deus. O primeiro deles foi escrito e dito pelo próprio Senhor Jesus. Ele diz assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei-o vós também a elas. Tá certo? Segundo pensamento, Salmos 94, de 8 a 10. Olha só que perguntas incríveis ele faz aqui. Insensatos, procurem entender. E vocês, tolos, quando se tornarão sábios? Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações, os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Façam o seguinte, vençam o mal com o bem. Certo? E um outro pensamento, o terceiro e último, está em Romanos, capítulo 12, versos de 19 a 21. Paulo diz o seguinte: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele.
Não se deixem vencer o mal pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Se essa reflexão tiver servido para você, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like no canal, no meu canal, Acleto Amaral, deixe lá o seu like e se inscreva no canal. Eu quero deixar aqui o meu abraço para você e até o próximo vídeo.